Agora, para suas palavras, o senhor Leonardo Cansado Monteiro Savas, médico pediatra e docente da Universidade Federal de Ouro Preto. 5 minutos, Leonardo. Vou gastar isso tudo, não, eu acho. Eu sou médico de família e comunidade e pediatra, viu, Newton? Então, na verdade, a gente tem umas coisas interessantes para debater de interface, né? Bom, gente, a gente está discutindo por que falta médico, por que falta pediatra, né? Bom, eu não vou entrar nas especificidades se falta ou não falta. O CFM já demonstrou que muito mais está mal distribuído do que falta. Também não vou aprofundar na discussão sobre a vinda de médicos do exterior, porque o tempo já vai falar, né? O tempo já está falando para a gente que, por exemplo, os médicos portugueses, já tem uma fala do presidente da Ordem dos Médicos de Portugal falando que também não vem para o Brasil para trabalhar sem dignidade. Isso é uma matéria do Estadão. Eu quero entrar um pouquinho aqui, primeiro na falta de médicos em geral, para depois falar da pediatria. Concurso, viu, Bruno, é um passo enorme. Mas concurso não resolve sozinho, sem condição de trabalho. E quando a gente fala que não resolve sozinho, sem condição de trabalho, primeiro, porque a condição de trabalho é inadequada. Segundo, porque o plano de carreira é mais inadequado ainda. Quando a gente está falando que o plano de carreira é inadequado, nós estamos falando de uma subvalorização do que a gente faz, mas também nós estamos falando de um fenômeno que é natural dos concursos públicos, que é o quê? Você entra ganhando um valor X, você vai subir para um valor Y, aí para você trabalhar na unidade de urgência, ou na unidade de fixação, eles te dão um adicional que já é praticamente seu teto. Não faz muita diferença você progredir na carreira, e o sistema público, pelo concurso, ele não valoriza quem é bom profissional. Você tem dentro da unidade de saúde um profissional que te atende super bem, um profissional que te atende muito mal. Qual que é a diferença do salário deles? Zero, nenhuma. Né? Você tem um profissional que é muito resolutivo para o sistema de saúde e outro que não é resolutivo, que encaminha todo mundo, que gera muito gasto. Qual que é a diferença de um para o outro? Nenhuma, eles ganham o mesmo tanto. E pior, quando o profissional atende bem, a população quer ser atendida por aquele profissional. Quando o outro te atende mal, ninguém quer ser atendido por aquele profissional. Então, na verdade, o profissional que atende bem, que atende com qualidade, ele ganha menos, porque ele atende mais consulta pelo mesmo valor. Então, existe um movimento mundial, e já deu certo em alguns outros países, e aí é uma sugestão para o nosso secretário de saúde, para a gente discutir um pouquinho de performance, como pagar por performance. E já não querendo brigar com o João, viu, João Batista? Não é pagamento por produção, é pagamento por performance, é uma série de indicadores, mas que demonstram a qualidade e, em cima disso, dão um pagamento a mais, um diferencial para aquele profissional de qualidade. Então, nós temos que, na verdade, modernizar a gestão. Isso é uma coisa. A forma como nós trabalhamos hoje, a gente, no serviço público, a gente não premia o bom profissional. Na saúde suplementar também não, porque, na verdade, lá nos planos de saúde, você recebe por procedimento e não por qualidade, né? Mas essa discussão, essa caixinha de Pandora, ela tem que ser aberta para a gente fazer uma discussão séria. Tem umas coisas interessantes, inclusive, a respeito de fixação, que ontem, no Hotel Ouro Minas, o ministro da Saúde esteve aí para abrir uma discussão a respeito do programa de valorização dos profissionais da atenção básica. Eu acho engraçado. Programa de valorização dos profissionais da atenção básica. Nós temos 3 profissionais ali que estão no SUS faz 5, 8, 10 anos. E a valorização é para o médico recém-formado que vem, fica um ano, ganha uma bolsa que é maior do que o salário deles e vai embora. Valorização dos profissionais da atenção básica? Pelo menos o nome está errado, né? Mas o Provab, ele fala o seguinte, Provab é esse plano.
ele mostra que a distribuição desses médicos que teoricamente iriam para o interior é igualzinha à distribuição dos médicos da demografia médica, do estudo do CFM, ou seja, eles continuam ficando em grandes centros urbanos. E não é porque eles são insensíveis, canalhas, que só querem ficar em grandes centros urbanos, porque são filhinhos de papai, porque é ali que você tem condição. Então é fundamental fazer essa discussão. A Leda, a Rosânia, o Bruno reforçou, a Tânia falou também da questão do número de pessoas por equipe, número de belo-horizontinos por equipe. Significa falar que cada médico cuida de 4.000 belo-horizontinos, 3.500 belo-horizontinos, e isso é fictício, né? Porque na prática a gente vê que a gente atende muito mais do que esses 2.500, 3.000, 3.500. E é interessante que a Sociedade Brasileira de Medicina de Família lançou um movimento 2.000 por equipe, eu dou conta, né? E no ano passado, quando a gente tinha essa bandeira, saiu um estudo, e aí nós estamos falando de ciência, que mostrou que uma equipe, ela dá conta no máximo, e aí eu vou falar o número exato, vocês me dão licença de eu consultar o número exato, de 1.947 pessoas. Mais do que isso ela não dá conta. O PSF é para 4.000 pessoas, e o mínimo é 2.500, que já é mais. Então também está na hora, já que a gente está fazendo uma discussão séria, de discutir um número maior de médicos por pessoas, enfermeiros por pessoas, equipe por pessoa. Uma equipe tem que dar conta de no máximo 2.000 pessoas. Mais do que isso, nós estamos fingindo que nós estamos suprindo as necessidades delas. E uma outra coisa interessante é o seguinte, porque a outra coisa é de não pagar bem por equipe, né, por performance. Alguns dos, não vou falar mas alguns dos melhores médicos de família da Prefeitura de Belo Horizonte, não são todos, e aqui nós temos no mínimo 3 médicos de família que estão aqui, que eu considero alguns dos melhores que eu conheço, mas alguns dos melhores médicos de família de Belo Horizonte foram cooptados por um plano de saúde para fazer um programa que é um plus. O que isso significa? Que finalmente os planos de saúde caiu a ficha. Eles entenderam que você precisa de fortalecer a atenção primária. Montaram um programa igualzinho ao PSF para fazer na saúde suplementar. Nós estamos perdendo alguns dos nossos melhores médicos de família para a saúde suplementar, para o plano de saúde. O plano de saúde percebeu que o médico de família é bom, fez o concurso, pegou os melhores. Nossos médicos de família do SUS estão indo para a saúde suplementar. A respeito da pediatria, por que falta? Começa na graduação. Os meninos não querem fazer pediatria. E é uma simples questão de espelho. Os profissionais de área cirúrgica, eles chegam lá com todo um status, toda uma pompa. O pediatra, o que o pessoal vê, nós pediatras atendendo? É um monte de consulta, um monte de mãe em cima, uma responsabilidade enorme, e aí isso não se reflete numa valorização. O que mais que nós temos de problema? Nós temos um consultório. Consultório é caro, gente. Consultório é muito caro, cada dia mais caro, porque todo mundo acha que o médico ganha muito e todo mundo quer cobrar do médico. Aí o consultório ficou insustentável. Aí o médico vai para o plantão. Aí, o que a gente tem? A gente tem uma lógica na cabeça das pessoas que é o seguinte, desculpa, viu, Nilton, nós vamos falar eu estou falando das nossas especialidades, mas parto não foi feito para dar errado, menino não foi feito para morrer. Na cabeça das pessoas, se o parto deu errado, a culpa é do médico. Se o menino morreu, a culpa é do médico. São especialidades que têm um grande número de processos. Aí você vai somando isso com o valor da consulta, principalmente no plano de saúde. E aí eu já começo a falar também para o Godinho e para a Carolina do movimento das mães. Não estou vendo ela aqui. O que acontece? O valor da consulta é baixo. O plano de saúde paga muito por exame, paga muito por procedimentos complexos e paga muito pouco pela consulta. Então você recebe mal, tem um custo grande, está sujeito a processo. Os meninos lá na faculdade não querem fazer.
Os pediatras, e aí, Newton, por que você fala que no SUS o pediatra não é tão um problema assim? O pediatra fez as contas, gente. Ele calculou quanto que custa manter o consultório aberto e quanto que ele ganha no SUS. E ele chegou à conclusão que vale mais a pena você trabalhar por um salário fixo, ainda que não seja o melhor possível, do que manter o consultório aberto. A conta é simplesmente essa. Eu tenho um consultório, ele custa um valor excessivo, o plano de saúde me dá o cano em 5% das consultas, 10% ele não paga porque é retorno, tem desconto de INSS, taxa de carregamento, taxa de cooperativa, se eu tirar férias eu não ganho, e no SUS eu tenho férias e 13º. Então o pediatra está saindo do consultório e indo para o SUS. Conclua, Leonardo. Estou concluindo. Então ele já descobriu isso, ele fez as contas. E uma última coisa que eu queria falar, gente, com esse movimento aí dos médicos vindo de fora, eu tenho visto muita manifestação da população em relação ao médico. O médico está ferido, ele está triste, ele está angustiado. Ele é tão vítima quanto a população. O profissional de saúde é tão vítima quanto a população. Mas ele está sendo eleito vilão. Nós temos visto aí o médico sendo eleito como vilão, como canalha, como o cara que não quer ir lá para o interior, que ele só quer ficar no grande centro porque ele é folgado. Não, ele não é folgado, não. No grande centro aqui, a gente ganha mal, a gente tem que batalhar todo dia, a gente tem... Mas é a única condição que a gente tem de trabalho, porque quando a gente vai para o interior, a gente não tem. Médico vai para o interior remoto, toma calote. Médico vai para o interior remoto, tem vínculo precário. Médico vai para o interior remoto, ele é massacrado pela imprensa. Tudo que acontece com o médico, que o médico está perto, é erro médico. Alguém injetou medicação errada, erro médico. Não é? O paciente morreu na porta do hospital do outro lado da rua, erro médico. O médico atropelou um motoqueiro na rua, não é o motorista que atropelou o motoqueiro, é o médico que atropelou o motoqueiro. Então ele está muito pressionado pela imprensa e as pessoas têm se manifestado de uma maneira muito forte em relação a gente, e eu acho que isso é uma influência muito grande, talvez, da mídia, mas eu queria deixar, assim, reforçar isso, gente. Não só o médico, expandindo um pouquinho, o profissional de saúde, ele é tão vítima quanto as pessoas que frequentam o sistema de saúde. E a gente sofre também. Por favor, que ainda faltam muitas pessoas. Tudo bem. A gente sofre também. Obrigado. Obrigado, Leonardo.